Estamos ao vivo. Daqui a pouco está chegando o nosso convidado, o Pacelli, do Agenda Berlim. Fica aqui com a gente até ele chegar, tá bom? Que a gente vai falar hoje sobre Europa e Alemanha. Vamos ter um papo sobre, na verdade, sobre geopolítica, não é? Deixa eu chamar aqui o Pacelli. Pronto? É doido, meu. Que agilidade. Agilidade alemã do Pacelli. Pera aí que ele já vai. Aê! Olá! Stalingrad não deixou eu ser o anfitrião dessa live, então aqui estou como convidado de Brás, apesar de que, na verdade, ele é o meu convidado. Ele que vai ser a estrela da live. Você está lindo essa noite. Stalin. É, ninguém nos detém, né? Exatamente. Como é não retroceder, Não retroceder, não parar, não não parar e retroceder, não precipitar. não precipitar, exatamente. Exatamente. Seguinte, Braz, um pedido da minha patroa, de Nicole, para se tu puder colocar essa live depois no feed, me colocar como um colaborador, né? Para que possa ir pro meu feed. Cara, Né? Aí pode. A Nicole não pede, ela manda. Ela manda, né? Sim, senhora. Ainda bem que não é ela presidente da Rússia, senão tá todo mundo lascado aqui. Tá todo mundo lascado, bicho. Cara, mulher nordestina é um bicho bravo, sabe? É verdade. Eu tinha minha falecida avó materna, vocês são do Pernambuco, né? Um pouco longe, ela era ali do Ceará, né? Sim, Mas eu acho que essa mulherada do sertão, assim, de maneira já. E ela era do sertão mesmo do Ceará, não era do litoral, era ali do Crato, né? sim. Pensa numa mulher brava, rapaz. Tá, o pessoal do Crato tá sempre entre as pessoas mais inteligentes que eu conheço. Pense num povo inteligente, impressionante. Cara, eu tenho muita vontade de conhecer. Eu não conheço, assim, tem que tomar vergonha na cara uma hora e dar uma esticada lá para conhecer essa terra da minha avó materna. Né? Não, com Tenho bastante certeza. vontade de conhecer. Aproveita e Pacelli, passa aqui no sítio. pois É, é, cara. Já que está indo para o Nordeste, a gente já faz uma visita aí ao Pernambuco. maravilha. Você sabe que em francês, Pernambuco é como se chama o pau-brasil? É mesmo? É Sabia a não. madeira pau-brasil? Em Uau, não tinha francês, na ideia. França, eles chamam de Pernambucobois, né? Madeira do Pernambuco. Que onda, não fazia Porque ideia. Eu estudei um pouquinho de porque francês, mas não sabia não. quando ia para lá, a madeira saía do Pernambuco, né? Sim, E sim, sim. então aí acabou, enfim, por conta do porto de onde saía tudo mais e tal. Ah, que legal. Tem uma seguidora aqui mandando abraço do Ceará. Cadê? É, Luciene Abraço. Matos Marinho, maravilha. Pernambucano é brabo, né? Isso aí. Seguinte, Braz, olha só, para começar, para a gente já poder começar, tem bastante gente ao vivo, né? O Stalin Grande fez favor de anunciar que a gente estava em live, e porque antigamente estava demorando muito. Mas assim, Uhum. de um tempo para cá, tem um pessoal dizendo: ah, você adivinhou muito do que está acontecendo hoje, né? Tanto na questão da doença aí, que eu não quero falar o nome, não quero nem falar da PAN, lá, 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 Nossa, a gente né? Porque eu fala tô bem, não, pois é. Aí você tá adivinhando, etc. E aí eu me lembrei, né? Eu e Braz, né? Eu morei, para quem é seguidor de Braz, para quem não me conhece, né? Eu morei 12 anos na Alemanha, saí da Alemanha, me naturalizei alemão, trabalhei lá, estudei lá, meus filhos nasceram todos lá, e assim por diante, né? E no ano passado, segundo semestre do ano passado, eu e minha esposa, a gente decidiu que a gente ia embora. Né? A gente tá achando as coisas muito estranhas. Na Alemanha, o pessoal tava aceitando ideias cada vez mais inaceitáveis, né? E a Uhum. gente pensou, não, vamos embora daqui que o negócio tá ficando perigoso. E foi na mesma época que uma seguidora nossa, Tiziana, né, nos apresentou, disse, ó, tu tem que fazer uma live com o Brás, tem que fazer uma live com o Brás, isso tem tudo a ver. Né? E aí, conversando com a gente, fez uma live, depois a gente começou a conversar, e Brás também estava interessado, né, que morava em Portugal. Tu morasse quanto Isso. tempo? 3, 4 anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio. É, 3 anos e meio em Portugal. Também pensou em sair Eu da fui para Europa. lá, eu fui para Portugal no comecinho da campanha eleitoral do Bolsonaro. Entendi. E aí, assim, a gente conversando, a gente viu que nós dois, né, e a família junto, tava todo mundo pensando em voltar para o Brasil. Né? E E aí, quando mais eu ou voltei para o menos pelos Brasil, mesmos motivos, né, cara? mais ou menos pelos mesmos motivos, exatamente, exatamente. E aí, eu tentei, não, adivinho, adivinho, não é, né? Não é adivinhação. Os motivos da gente. Teve um artigo que tu escrevesse no BSM, aí fica a dica para todo mundo para assinar o BSM, né? O Jornal Brasil Sem Medo, do qual o Braz Oscar é colunista.
E O link explicando, né, cara? o link está na bio. Exatamente. Exatamente, né? Então, assim, resumidamente, assim, duas linhas, talvez um pouco mais, obviamente. Por que que tu decidiste sair da Europa, Brás? Mesmo Então, antes de Patelli, Putin começar isso tudo que a gente tá vendo recentemente, foi né? antes, né? Bom, para começar, você falou, foi fazer uma menção honrosa aqui, né? A Tiziana, que nos apresentou e tudo mais, né? E é uma pessoa, cara, eu fui embora de Portugal, não pude conhecê-la, dar um abraço nela, tal, conhecê-la pessoalmente, mas é uma pessoa que eu trato assim como uma amiga mesmo já. E a Sim. gente conversa todos os dias por direct. Porque, cara, além de se tornar uma amiga, ela se tornou uma fonte de notícias, assim. Ela tem uma, Exatamente. ela tem um talento de jornalismo investigativo que é assim, cara, essa menina tá perdida. Tiziana, se você tá me ouvindo, você tá perdida no mundo do direito, cara. Entendeu? Você é uma jornalista investigativa, assim, fora de série. Ela É. acorda todo dia de manhã, eu brinco assim de manhã, certo? Tem dia que eu não tem lá, eu falo assim, eu falo, cadê a Tiziana que não mandou meu relatório matinal ainda, sabe? Porque eu acordo de Tô manhã e ela, desinformado hoje. Tô ela, desinformado hoje. ela me manda um relatório de toda a podreira, eu não sei se que buraco da Deep Web que é que essa mulher entra, entendeu? Teve uma matéria que eu fiz para o Brasil Sem Medo que foi uma das minhas matérias mais lidas, né? E se eu não agradeci pessoalmente ela, quero até agradecer agora, que foi uma matéria sobre aquele laboratório lá, o bem famoso, que começa com PF, né? Que pediu na Prato justiça feito, né? americana isso, 50 anos para poder liberar os estudos, né, sobre aquele negócio lá. E não tinha saído em jornal nenhum. Ela descobriu o negócio no site do escritório de advocacia dos caras que. Entendeu? O negócio assim. Ela me mandou o bagulho da fonte, do site do escritório do advogado da ação. Eu falei, caramba, Uau, meu. Sabe, fenomenal, né? uau. E Não, é então fenomenal. ela é fenomenal. E enfim, a gente estava na Europa justamente por isso, né? Eu estava lá como correspondente internacional do BSM. O Pacelli também estava lá, tinha o trabalho dele no Agenda Berlim, lidando com geopolítica, né? E o que acontece? A geopolítica é um negócio que te faz ter que prestar atenção em muita coisa, né? Porque apesar do nome política, né? Às vezes a gente até se distancia um pouco da política do dia mesmo, da política eleitoral, porque ela entra numa camada mais profunda, né? Você acaba tendo que revolver ali aquelas camadas da história, da geografia, da sociologia, da antropologia, da linguística. Não é zoeira, mas tipo assim, um bom estudante de geopolítica tem linguística e literatura, você vai ter que cavar às vezes ali para encontrar alguma coisa. E, bom, todo mundo sabe que me segue, quem não me conhece, que está aqui pelo Pacelli, né, sabe que eu era aluno do professor Olavo, né? Tive a honra de ser aluno e amigo dele ainda em vida, né? Tive esse prazer. E a gente estava tentando ali aplicar na geopolítica aquilo que a gente aprendeu com o Olavo, sabe? Parar de fazer jornalismo e geopolítica dessa maneira que o pessoal vem fazendo nos últimos 30, 40 anos, você vê que não está dando certo. Então, assim, o problema não é com o jornalismo, o problema é com a maneira que a gente está fazendo. O problema é a maneira que a galera está fazendo. Então, a gente precisa, né, admitir que está tudo errado e começar a fazer a coisa certa. Sim. E chegou um momento, Patelli, que eu percebi o seguinte, que é esse artigo que você falou do BSM, né? Esse artigo, para quem não é assinante do BSM, quem for assinar e tudo mais e tal, entra lá na minha coluna. Você pode procurar na busca. O nome do artigo é Um Fantasma Ronda Europa. Da Europa. Né? Para quem, enfim, é familiarizado com o marxismo, sabe que essa é a primeira frase do manifesto marxista, né? Às vezes é traduzido como um espectro Ronda Europa, mas enfim. O nome do artigo é provocativo, obviamente, né? É uma provocação aos marxistas, porque naquele momento, entre, digamos assim, o primeiro semestre de 2018, 2020, digamos assim, eu acho que foi assim, Rapidinho, naquele Braz. período.
Oi? Rapidinho, tem muita gente perguntando qual é o Instagram da Tiziana. A questão é que eu não vou falar aqui porque eu não sei se o Instagram dela é aberto, ela fala por direct. Perfil dela é fechado, ela não posta É, nada. pois é, É assim, exatamente. ela Eu não vou nem falar o é, sobrenome dela porque eu não sei se ela não, gostaria, então nem o sobrenome dela eu vou ela, falar. ela é a figura oculta por detrás da criança, como diz a Dilma, né? O Pacelli chega e engasgou. Então, acho que foi naquele primeiro semestre de 2020. É que eu travei porque eu ia falar PAN, né? Aí eu lembrei que não é legal falar essa É, palavra aqui no Instagram. Mas foi naquele primeiro semestre, quando estava mais pesado ali as políticas, né, de controle de quem pode sair, não pode sair, que eu comecei a entender melhor a mentalidade do europeu. Né? Comecei a entender uma série de coisas que no começo não estavam fazendo muito sentido. E lá no artigo, o artigo, na verdade, ficou tão grande que ele foi publicado em duas partes. Então, tá um Fantasma Ronda Europa parte um e um Fantasma Ronda Europa parte 2. é. Né? Ele é um pouquinho grande, peço desculpas, né? Mas tem que ter paciência para ler. E eu fundamento lá isso que eu vou falar agora. Quando eu olhei, fiz um mapa na minha, assim, da Europa, da geopolítica na Europa, eu vi que, imaginando assim, como é uma metáfora chata, todo mundo usa isso, mas vão ter que recorrer a ela, né? Imaginando que que a Europa fosse um tabuleiro de xadrez, as peças estariam nas mesmas, não vou dizer nas mesmas, mas em posições muito parecidas com que estariam as peças da geopolítica europeia na entrada do século XX. Né? Os alemães têm uma palavra para isso, que é o Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Né? O Pacelli, desculpa a minha pronúncia de alemão do É Paraná aí. perfeita, perfeita. Mas esse alemão de Londrina. Mas é o seguinte, cara. Esse espírito do tempo parece que ele baixa na Europa de tempos em tempos, né? E aquilo que no começo eu admirava no europeu, que é aquela coisa assim, nossa, 2 da manhã, o sinal vermelho fechado, não tem ninguém na rua e o cara para no sinal, que povo educado, né? Todo aquele compromisso em cumprir a lei ao pé da letra e fazer tudo certinho dentro do tempo. Na verdade, cara, é uma espécie de, tipo assim, todo mundo lá se vê como um pequeno fiscalzinho do Estado, né? E o sujeito Deixa eu fiscaliza e acrescentar uma coisa policia. aqui. Ah, A coisa que eu queria acrescentar é que eu desconfio, né? Assim, nunca fui a fundo, eu desconfio que não era assim na Europa, mesmo antes, antes dos regimes, etc. Não era. A Alemanha exato. sempre foi assim. A Alemanha sempre Isso. foi assim. E que eu E falo isso. muito no meu curso de História da Alemanha, que não está. Só para deixar claro, as inscrições do meu curso não estão abertas, não estou falando isso para fazer propaganda, não. Mas eu falo isso muito no curso de História da Alemanha, exatamente isso. Que como a Prússia, que tinha essa mentalidade bem autocrática, né, bem fiscal e etc, bem de fiscal e tudo mais, e que a Aham. gente viu aí durante a doença e tudo mais, né, como a Prússia foi um estado muito bem sucedido no final do século XVIII, começo do século XIX, e criou o Império Alemão e assim por diante, a gente pode dizer que o regime do Bigodinho é uma espécie de herdeira espiritual da Prússia, sob vários Sim. aspectos, né? Uhum. Como foi um Estado muito bem sucedido, ele expandiu essa visão de mundo para o resto da Europa. Então a visão moderna de mundo, ela vem da Prússia, ela vem da Alemanha e vem da Prússia mais especificamente, né? Exato, cara. Assim, por isso que é muito importante. A Alemanha é uma espécie de maestro da Europa moderna. Né? Todo o protagonismo que ela não teve na Europa medieval e na Europa renascentista, ela teve na Europa moderna, talvez disputando isso só quem sempre polarizou, rivalizou com ela nesse sentido tenha sido o Reino Unido, né? Mas o Sim, Reino Unido é engraçado porque parece que não é Europa, né? É Europa, mas não é. Tanto é que os caras são uma ilha, né? exato. É outra história. As regras ali são um pouco diferentes, apesar da política, da geopolítica europeia sempre afetá-los. E é essa mentalidade positivista e tecnocrata ao extremo do alemão que proporciona coisas que aparentemente são boas, né? Esse cumprimento extremamente rigoroso da lei e tudo mais e tal, mas é isso que também proporciona coisas como, cara, enfim, fascismo, União Soviética, né? O Partido Nacional Trabalhista Alemão, para a gente não falar o nome
pelo que ele é mais E aí eu conhecido vou aqui, né? fazer uma coisa aí, né? Quais são as piores ideias que assolaram o mundo no século XX? O comunismo e o outro aí que todo mundo sabe aí que eu não vou poder falar. Onde surgiram Comunismo, essas duas ideias? fascismo Onde surgiram essas duas ideias? na Alemanha. Não é à Na, Ale- na, toa. Ale- na Detalhe, o Alemanha, cara. ecologismo, o ambientalismo, como quiser chamar, que está trazendo a situação que a gente está vendo agora, sobre vários aspectos, por exemplo, né, a dependência que a Alemanha e a Europa, a Alemanha, a Europa, que a Alemanha criou, né, do gás russo, por exemplo, é consequência desse ambientalismo maluco alemão. Sim. Né, e tá Uhum. arrastando o mundo todo com ela, né? Por exemplo, os Estados Unidos poderiam derrubar o preço de petróleo, né, soltar o unleash, né, tirar a coleira da produção de petróleo lá, mas não fazem isso por um ambientalismo. Esse ambientalismo ele nasce na Alemanha, isso é muito antigo na Alemanha, isso é antigo. Exatamente, Patielli, exatamente. Então, assim, cara, foi quando eu percebi isso. Eu falei, cara, eu pensei assim, olha, eu costumo sempre falar com o Bernardo, né? O Bernardo Kister, né? Eu converso sempre com ele o seguinte: no Brasil, nada dá certo, nem pro bem, nem pro mal. Então, É assim, por isso que eu estou aqui. a gente chegou num momento que eu falei, cara, por pior que seja a situação no Brasil, você consegue seriamente imaginar algo como o fascismo, ou como a União Soviética, ou como a Alemanha dos anos 40, enfim, dando certo no Brasil? Cara, não dá. Tipo, assim, você imagina aquele rigor e aquele metodismo e aquela precisão soviética no Brasil? Pô, cara, entendeu? Assim, eu vou falar um negócio com você. Ó, tem dia que a minha esposa pergunta assim, claro, eu sei que de estado para o outro varia e tal, né? Pergunta assim, cadê sua máscara para eu lavar? Eu falo, cara, eu não sei, eu não uso essa merda, fica no meu bolso, porque às vezes eu entro em algum lugar e tem um filho de uma mãe, né, um filho de uma mãe honesta, né? Que chega, blá, blá. Aí eu pego e dou aquele miguezão, faço bem assim aqui no Brasil, boto ela assim e coloco ela aqui, ó, né? Famosa fralda de queixo. E pronto, tá resolvido. O cara não liga. Aí o dia eu tava assim, o cara falou assim, senhor, coloque ela pra cima do nariz, por favor, né? Aí eu peguei e coloquei ela assim, cara, pra cima do nariz. Eu acho que o cara olhou e falou assim, pô, é retardado, desisto, sabe? Desiste. Desisto, ignorou. Eu tô fazendo teste, eu tô há, sei lá, 10 dias andando de Uber sem colocar esse negócio. Teve um Uber até hoje. Falou assim, o senhor tem máscara? Eu não menti, eu falei, tenho. Ele ficou esperando, ele perguntou se eu falei que tinha, né? Aí ele, o senhor poderia colocar? Aí eu, cara, estamos chegando já no destino, tá aqui dentro da bolsa, vai demorar, vou procurar, tá bom? E tá, enrolei o cara e pronto, ficou nisso mesmo. E, eu sei que tem em São Paulo, parece que o pessoal tá mais paranoico, mas não é à toa que o paulistano é meio parecido com o europeu, né? Interior de São Paulo eu acho que é mais Sim. tranquilo, mas o paulistano em si tá um pouco neurótico ainda com isso. Cara, na Europa, se eu fizesse isso que eu tô fazendo aqui no Brasil, eu já estava preso, galera. Isso não é. Quando eu falo Ixi. para as pessoas, o pessoal acha que é brincadeira. Não é, eu estaria preso, né? E espancado pelos populares, né? Exatamente assim. No supermercado que eu ia, por exemplo, lá em Portugal, eu me lembro que o pessoal olhava assim para mim. Um dia eu estava com a máscara que assim, estava suportando mais aquilo. O guarda veio e me parou. O senhor coloque a máscara adequadamente, este é o primeiro aviso. Assim, cara. Nossa Senhora. Aí eu falei assim: o que vai acontecer se você me der o segundo aviso? Ele olhou assim: vou chamar a GNR. A GNR é a Guarda Nacional Republicana, é a polícia. Vou chamar a GNR. É assim, cara. Entendeu? Não tem. Isso em Portugal. Quando Isso você em vê isso Portugal, chegando que é em assim, cara, que Portugal, bate o medo, né? exatamente, porque Portugal é meio que o Brasilzão da Europa. Assim, Portugal o pessoal tá É. meio relaxado, sabe? Então, quando você vê que essa mentalidade estatista, é a mentalidade de denúncia e tudo mais e tal, alguém perguntou se foi no Pingo Doce. Eu falei, exatamente, foi no Pingo Doce. Igual a rede de supermercado que tem lá. Se você vem chegando em Portugal, você fala, cara, lascou. Entendeu? Porque assim, os países do sul ali, né? Portugal, sul da Itália, aí sempre foi um negócio assim, tipo, pessoal da vida mais mansa, mais tranquila, Sim. mais latino, né? Se até na Europa Latina chegou esse negócio, você fala, meu irmão,
Tchau. acabou. Entendeu? Tchau. Tchau. E aí, nesse artigo, eu justamente coloco isso, né? Que a Europa, meio que de 40 em 40 anos, mais ou menos, ela se transforma numa espécie de matador a céu aberto. Ela precisa fazer uma guerra de tamanho grande, de proporção grande. Ela mata um monte de gente, mas se a gente prestar atenção, todo ano tem uma pequena chacinazinha na Europa. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, fazendo cobertura lá, sabe? Falei, cara, morreram 4.800 pessoas em um mês no Nagorno-Karabakh. Ah, é na Armênia, entendeu? Tipo assim, como dizer assim, isso é tipo a favela da Europa, ninguém liga, né? Aí você fala assim, mas 4.800 pessoas, Braz, isso também morre no Brasil. Então, mas deixa eu te falar, o Nagorno-Karabakh é uma república, tá? Que, enfim, era meio que separada, era uma república independente, meio que ligada à Armênia, mas o Azerbaijão Explica foi lá e muito não, anexou. manda o povo. Explica muito É, não, mas manda o só povo assim, assistir o Tapa Cultural de hoje. Você explicou para direito, entender, eu vi hoje. no Nagorno-Karabakh moravam 150, a população do local é de 150 mil habitantes. Você imagina ter uma guerra num paizinho de 150 mil habitantes, onde morre 4 mil e tantas pessoas em um mês. Isso pensando em termos de Brasil, é o equivalente a 6 milhões de mortes no Brasil em um mês. 6 Imagina só, né? milhões. Entendeu? E, assim, aí eu comento no artigo, eu falo, gente, enquanto a gente estava tomando todinho assistindo Sessão da Tarde nos anos 90, 150 mil sérvios foram massacrados. Por quê? Porque eram sérvios. Tipo, não tem nenhum motivo pelo que aconteceu aquilo. Sabe? Então, assim, a gente imagina, pô, no Brasil tem uma guerra civil, cara, tem. Entendeu? Tem justiça nisso? Não, não tem, mas tem toda uma explicação, tem toda uma. Ninguém está matando pessoas no Brasil, por mais que a esquerda insista em dizer, ninguém está matando pessoas no Brasil por cor ou opção sexual, porque no Brasil ninguém tem raça, gente. A gente é brasileiro. Tipo, a gente é uma mistura de. Se fizer um exame de DNA, até sangue de esquimó, eu e o Patelli a gente deve ter, entendeu? Então, assim, não tem esse negócio, ninguém se mata por raça aqui, porque ninguém é de raça nenhuma. A nossa raça é brasileira, é isso. E na Europa, a noção de nacionalismo é um negócio muito complicado. Porque para a gente ser nacionalista significa ter orgulho de um território e de uma história em comum que nós compartilhamos como brasileiros. Mandar um oi para o doutor Álvaro Paiva, que entrou aí também, para o Leonardo Giardini. Pô, tem uma galera top, vai ser uma plateia VIP assistindo aqui hoje. Pessoal do True Outspeak, só gente importante. Coisa boa. E o que aconteceu, cara? Na Europa, essa noção de nacionalismo, ela não é tão ligada a essa noção de Estado, né? A nossa nação já nasce como um Estado. Na Europa, não. As nações precedem os Estados. Os Estados são coisas modernas. E o que acaba acontecendo? A noção de nacionalismo ela é confundida com a noção de etnia. Etnia. Então, assim, é muito complicado. Por mais boa vontade que às vezes a direita europeia tenha, isso eu participei, entrevistei, fui a vários grupos europeus ligados à direita. E a esquerda, esse aqui é incrível, porque você tem a esquerda nacionalista na Europa e a direita nacionalista na Europa. E tanto na esquerda nacionalista quanto na direita nacionalista está entupido de gente racista. Porque a noção de nacionalismo deles é étnica. Então, assim, é um negócio meio assustador. E você fala, cara, isso não vai dar certo. É por isso que essa gente de 30 em 30 anos se mata. E só para concluir, Patelli, o mais bizarro nisso tudo é a maneira como eles enxergam a nós, americanos, os novomundistas, né? O povo do novo mundo. Seja você dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina, do México. É assim, nós europeus somos todos muito civilizados, chiques e pais da civilização muito cultos. E vocês são, tipo assim, um bando de caipiras, cowboys, matadores, sabe? Na cabeça deles, assim, todo americano todo americano é esse cara aqui na cabeça deles, é o Dirty Harry, sabe? Entendeu? E todo brasileiro sei lá, é um caipira, matuto, né? Enfim, essa visão que nós somos
violentos, né? Eles têm a visão de que nós somos violentos, né? Mas, É cara, isso mesmo. a gente não faz guerra de 30 em 30 anos entre os países do nosso continente. A gente sai exterminando uma etnia inteira Não de faz, tanto, tanto tempo, né? não existe isso aqui, entendeu? E aí foi quando eu parei, eu falei, e aí, enfim, analisando uma série de questões que eu explico no artigo, né, eu falo, olha, as peças estão numa posição muito semelhante e eu ainda arrisquei no artigo, né? Em menos de um ano a gente vai presenciar uma nova matança, uma nova guerra, alguma coisa desse Sim. gênero aqui na Europa, né? E, enfim, né, não deu outra, né? Infelizmente a coisa está aí. É. Tá, mas entrando agora nessa questão da guerra da Ucrânia e tudo mais, assim, acho que muita gente foi pega de calça curta, né? Todo mundo tava imaginando, não, se houver, provavelmente não vai ter invasão, e se tiver vai ser só de Donbass, aquela região mais a leste da Ucrânia e tudo mais, e de fato Putin consegue surpreender muito analista, pelo menos eu acompanho muito na imprensa alemã, e realmente os analistas todos estavam dizendo que muito improvável, praticamente impossível que Putin chegaria a tentar invadir Kiev por conta das sanções, né? Por conta das sanções, como se como se Putin fosse ligar muito para essas sanções. Não que não vá doer na economia russa, claro que vai, né? Mas esse ponto de vista utilitário do mundo, digamos, ocidental, de que as coisas se resumem a dinheiro. De vez em quando tem um pessoal que chega lá no meu perfil aí no Instagram, ah, não, que move o mundo é dinheiro, é dinheiro. Não, meu filho, eu digo que eu costumo dizer, né? Ninguém morre por dinheiro. Você morrer por dinheiro, você não vai aproveitar, não vai poder aproveitar seu dinheiro. Você morre por uma ideologia, por uma religião, pela sua família. Mas morrer por dinheiro ninguém morre. Então, isso não pode ser o principal motor da humanidade. Né? Então, assim, o pessoal da Alemanha, pelo menos, acreditava que as sanções impediriam Putin de fazer uma burrada dessa, digamos. Né? Mas, de fato, ele fez. E, bom, aí tá aí, né? Cerca Mas Kiev, cerca as O principais pessoal cidades. da Folha de São Paulo hoje falou que está tendo sérios problemas lá por causa de sanções. Né? Diz que a Rússia está sem iPhone e filme da Marvel. Você tá dizendo que eu cortar a nova sanção de Joe Biden, eu vou cortar o Disney Plus de Putin. Imagina, Putin querendo ver Star Wars lá e não consegue. Porra, não vou poder ver Darth Vader. Mas, cara, se você fizer isso hoje com o povo americano, acho que metade dos jovens americanos se matam mesmo, né? Se você quiser acabar com metade da juventude americana, você corta o Disney Plus deles. Infelizmente. Mas a pergunta que eu queria fazer é o que Putin quer o que Putin quer? Tem a ver com essa questão da OTAN, que a OTAN desde a década de 90 vem se expandindo muito para o leste, política de portas abertas, né, para receber aqueles países que tivessem interessados em entrar para a OTAN. Qual é a motivação de Putin? O que é que ele quer, no final das contas, né, ao assumir um risco e um prejuízo tão grande, aparentemente? Pois é, cara, o Vladimir Putin. Vou fazer de novo propaganda do BSM, só que esse artigo não é nem para vender, esse artigo está aberto a novos assinantes, tá? Que é um artigo chamado Vladimir Putin, o Tsar Vermelho. Né? Eu compartilhei e indiquei todo mundo a seguir, né, a ler, né, o artigo. Pois é, obrigado, Patielli, brigadão mesmo, cara. Nada. Aliás, obrigado, bastante gente compartilhou, eu queria agradecer a todo mundo que compartilhou esse artigo. Eu fiz uma pesquisa biográfica do Putin, mas naquele sentido de buscar o seguinte na biografia dele. Como que um sujeito que nasce numa família de operários, na época Leningrado, né, que era São Petersburgo, né, que passou a se chamar Leningrado na época da União Soviética, como que um cara nascido numa família de operários ali, numa cidade decadente, né, se torna um dos homens mais poderosos do mundo, e não só isso, né? A gente sabe de toda a trajetória dele pela KGB, e a gente sabe que ele não foi um simples agente da KGB, ele galgou toda a hierarquia burocrática da KGB, né? E fez algumas manobras estranhas, né? E tudo mais. E aí você começa a entender que, ao mesmo tempo que o Putin vai subindo na hierarquia da KGB, ele vai conseguindo eliminar e deixar para trás as pessoas que o promoveram. Né? Os caras que foram mentores, os mentores dele, né? Ele usa esses sujeitos como mentor, ele escala, ele se liga ao sujeito, depois ele sobe e se livra. E quando eu falo se livra, eu estou falando se livra no estilo russo. Né? O principal exemplo que tem é o Anatoly Sobchak,
que foi um dos principais Sobchak, mentores do Putin, foi professor dele na Universidade de Direito, colocou ele para dentro da KGB, foi o cara que foi responsável pela maior parte das indicações para promoções dele dentro da KGB, era o líder do grupo da KGB que derrubou o regime soviético, né? Porque a KGB se tornou uma coisa tão grande, tão forte, que a KGB derrubou a União Soviética e se perpetuou como establishment, né? O establishment da Rússia moderna é a elite da KGB, que se tornou o atual estamento burocrático russo. Né? O KGB se tornou um monstro que nem os próprios líderes soviéticos deram conta de segurar. E, na verdade, houve um racha ali dentro da KGB, onde uma parte queria a manutenção do regime e a outra parte queria derrubar o regime e, enfim, abrir a economia, né? E vamos pegar dinheiro dos ocidentais, porque esse negócio de comunismo como economia de mercado, isso é uma decadência, não dá para manter mais. E os ocidentais estão doidos para dar grana para gente e vamos todo mundo ficar rico. E o Sobchak, ele ia até aí. Ele foi um gênio, mas a genialidade do Sobchak parava nessa parte de ficar rico, de virar um oligarca, virar sabe? Don de arte e Don de Chelsea. Isso. Acabava nisso as ambições do Sobchak. Virar um velho rico russo curtindo um bom estilo de vida ocidental, pagando de cristão ortodoxo dentro da Rússia e vivendo, né, nas orgias e bebedeiras quando ele estava em Paris. Né? Ele ia para Paris e tipo, fechava uma cobertura em Paris e fazia altas orgias. Né? Quando ele estava na Rússia, era aquela imagem do russo ortodoxo, tá, e tudo mais. Só que o Putin não é um cara que se satisfaz com isso. O Putin, ele é um cara, né, estoico mesmo. Ele é um sujeito com uma fibra e uma força de vontade que é assustadora. E ele percebeu, e aí é onde ele encontra o eco, né, na ideologia do professor Alexander Dugin, de algo que... dá boa noite para minha esposa que está aí. Boa noite, querida. Beijo. Ele encontra ali no Alexander Dugin uma ideologia que eu não acredito que o Putin acredita nessa ideologia. Mas ele acredita em usar isso como uma ideologia para a sua militância. O Alexander Dugin não. O Alexander Dugin acredita piamente naquilo que ele escreve, né? Que é essa teoria do eurasianismo, que na verdade é quase que um neo-eurasianismo, né? Que é uma ideia de uma síntese. O Dugin chama isso de a quarta via, né? Tem uma série de nomes que ele dá, porque é aquela coisa assim, bom, a Rússia passou, né, você teve, digamos, os três poderes, né, que comandaram o século XX, que foi o liberalismo, ele erra porque ele rompe com todo o lado espiritual do homem e só te recompensa materialmente. Você tem o fascismo, né, que ele tem, enfim, o problema de romper, né, com esse lado... como é que posso dizer? O fascismo rompe com a questão do lado da liberdade do indivíduo, tudo mais e tal, e do excesso, talvez, de autoritarismo, né? E você tem ali o comunismo, que ele também, quer dizer, nenhum dos três, cada um valoriza um aspecto, né? Um é a coletividade ao extremo, o outro é a individualidade ao extremo, né? E o fascismo, ele tem uma coletividade ao extremo, mas ele não tem um fator que falta aos três, que é o fator espiritual, né? Ele percebe que, enfim, o fascismo quase dá certo, ele só não dá certo porque falta alguma coisa, né? Tem ali um oco, um vazio, que é a cultura herdada da parte espiritual, da religiosidade. Então ele acredita que ele cria uma quarta via, né? Que ele acredita ser uma síntese de misticismo com coletivismo, né? Sim. Onde a Rússia seria, então, predestinada a comandar o mundo. A Rússia é uma síntese de Oriente com Ocidente, mas, ao mesmo tempo, ela não é nem Oriente nem Ocidente. Isso é aquela coisa da dialética hegeliana total, assim, é muito hegeliano. Total. Ela é uma síntese das duas coisas, mas não é nenhuma das duas ao mesmo tempo. E nessa síntese, a Rússia, ela, ao mesmo tempo que ela abandona a economia coletivista do socialismo,
né, ela adere ao coletivismo de Estado do fascismo. Então você tem uma identidade, um coletivismo de Estado, mas não um coletivismo econômico. Então você tem a liberdade econômica do liberalismo, você tem o coletivismo de Estado do fascismo, você tem a coisa da grande mãe Rússia, da Rússia satélite do comunismo soviético, e você tem o elemento do cristianismo da Igreja Ortodoxa Russa. Ortodoxo. Que é a igreja estatal, praticamente, né? Que é uma igreja estatal, exatamente, é uma igreja estatal, que desde os tempos dos czares russos, desde o tempo da monarquia, ela é submetida ao governo russo. O czar nunca foi submetido à igreja como um rei cristão europeu católico, né? O czar submetia o patriarca, né? E ele que escolhia os patriarcas, os metropolitas e tudo mais, e a igreja ortodoxa sempre funcionou como um braço do Estado, né? E durante o período do regime soviético, a Igreja Ortodoxa Russa voltou a entrar em colaboracionismo com a KGB, e hoje não é diferente, ela entra em colaboracionismo com o regime do Putin. E esse elemento do cristianismo ortodoxo não é porque o Dugin, em tese, seja um cristão ortodoxo, porque ele não vê isso como uma religião. Ele vê o cristianismo ortodoxo como um elemento cultural, ou seja, você precisa daquela estética cultural, daquela estética espiritualista, né? E você precisa, de certa maneira, de uma referência de valores para o homem não perder o seu rumo. Você tem ali um mito fundador. Sim. Saca? Então, isso convence muito as massas, né? Porque isso dá também um senso para o povo russo de predestinação de governança do mundo, né? Eles sempre tiveram isso, né? Os russos sempre tiveram isso de ser uma terceira Roma, a terceira né? Roma. De serem herdeiros de Constantinopla, né? Sempre tiveram essa... Tanto que o nome Czar é de César, né? Como é dos alemães. Os Kaiser. alemães é Kaiser, que vem também, que era o Sacro Império Romano Germânico. Todo mundo quer ser herdeiro de Roma, né? E os russos levam isso bem a sério. Exatamente. E é aquela coisa. O Putin, na verdade, ele tem uma coisa muito básica. Ele chama o Império Russo e a União Soviética também, ele chama isso de Rússia histórica. Então existe uma Rússia, Estado, a Federação Russa, e existe a Rússia histórica, que é uma entidade praticamente sobrenatural, sobreestatal, né, que paira sobre a Eurásia e que ele vê como objetivo dele recuperar os territórios, né, dessa Rússia histórica, seja sob a forma de anexação desses territórios, seja sob a forma de transformar esses países em estados satélites, da mesma maneira como era a União Soviética, né? E ele já está fazendo isso há algum tempo. Por exemplo, se você for ver a Bielorrússia, ela é um estado proxy da Rússia, é um fantoche da Rússia, que está ali fazendo fronteira com a Polônia e que o Putin usa a Bielorrússia da maneira que ele bem entende na hora que ele quer. Tanto que ano passado, quando o ditador da Bielorrússia, o Lukashenko, tentou colocar as asinhas de fora e mandar sozinho na Bielorrússia, em uma semana o Putin transformou Minsk num caos. Encheu a cidade de mercenários e quase que derrubou o governo do cara em uma semana. Ele se humilhou publicamente, foi lá pedir desculpas para o Putin pelas críticas que ele fez e voltou de Moscou com malas cheias de dinheiro russo, né? E, obviamente, em troca da promessa de voltar à subserviência. O que aconteceu? Eles tiraram da gaveta um acordo que existia desde 2003 ou 2004, que estava engavetado, que é um acordo de um início de implantação, de unificação do sistema financeiro e sistema bancário russo e bielorrusso. E quando a União Soviética findou, ficou um monte de pontas soltas, né? A questão da Crimeia e de Donbass, a questão do Nagorno-Karabakh, a questão da Ossétia do Sul, a questão de Kaliningrado, todas essas questões foram pontas soltas, deixadas propositalmente, né? Essas independências dessas repúblicas satélites foram todas propositalmente mal feitas para que elas funcionassem como mecanismos que o Putin pudesse acessar a qualquer momento, né? Ou para reanexar o território ou para controlar. Ou seja, são mecanismos de controle dormentes que podem ser acionados a qualquer momento. Seja sob a forma de uma insurreição do Deep State, seja sob a forma de instigar movimentos separatistas,
né? Aí ele faz como fez, né, com Donbass. Não, ó, os caras são separatistas, eu só quero apoiá-los. Pô, agora que eu Ele apoiei-los, tem, agora eu vou anexá-los. ele tem pretexto para fazer anexação, né? Anexação basicamente É, onde ele quiser, né? Esse é o ponto. exatamente. Esse é Assim o como o ponto. desgraçado do Bigodinho tinha, né? Ele sempre tinha boas desculpas também para querer fazer o que ele não podia. Os Exato. Sudetos, né? A Então, invasão assim, da Polônia, assim por diante. a da E Áustria quando, e e tudo quando o mais. Bigodinho falava que tinha uma minoria germânica grande, que muitas vezes estava sendo alvo de Cara, é a perseguição, mesma história. ele não estava errado, cara. Esse é o ponto, ele não estava errado, existia mesmo. Existia Sim, mesmo. Agora, isso justifica uma invasão e assim por diante? Claro que não, né? pois é. Entendeu? Então, é como a gente justificar, por exemplo, hoje que a Áustria tem E é na direito de magnitude que ele invadir. diz, né? E se é na magnitude que ele diz também, isso é É relevante. claro. Você imagina hoje, por exemplo, seria como a gente dizer que o Brasil tem o direito de invadir o Uruguai, porque historicamente o Uruguai era parte do Brasil e tem uma população na fronteira do Uruguai que, sei lá, se identifica como brasileiro, ou enfim, a gente Tem um monte de inventa. brasileiro rico comprando casa em condomínio de luxo no Uruguai, porra. Então, assim, vamos Pois invadir porque é, tem muito brasileiro lá. muito brasileiro lá, esses caras estão sofrendo discriminação. O governo uruguaio só dificulta a vida deles com impostos e burocracia, e o Uruguai pertence ao Brasil histórico, né? Vamos lá invadir, né? Exatamente. Então, assim, é a mesma lógica, né? E aí você tem outro problema, que essa, bom, primeiro é assim, não tem justificativa para a invasão da Ucrânia nesse sentido, porque, para começar, você tem nos anos 90 o Memorando de Budapeste, que é um documento que a Rússia assina, certo? Onde a Ucrânia se compromete a devolver todas as armas nucleares para a Rússia. Ela fez isso, ela devolveu. E a Rússia se compromete, em troca disso, a respeitar todas as fronteiras da Ucrânia que estavam delimitadas naquele momento, já nos anos 90, ou seja, já incluía Crimeia, Donbass, tudo aquilo estava ali. Então, assim, não, a gente se compra. E aí tem uma coisa que ninguém está lembrando: que Estados Unidos e Reino Unido e a França deixaram a Ucrânia na França. mão. Porque quem assina esse memorando é Estados Unidos, é Rússia e Ucrânia, certo? E os Estados Unidos, o Reino Unido e a França se comprometem a garantir o cumprimento desse pacto e garantir a segurança da Ucrânia caso a Rússia não cumpra a parte dela no acordo. O acordo já tem uma cláusula de desconfiança russa. Olha o nível. Tu faz um acordo com a Rússia e bota uma cláusula de desconfiança, de tão filho da mãe dos caras são. Então, assim, ó, a gente vai devolver as armas nucleares, você reconhece a independência da Ucrânia e reconhece as fronteiras? Sim. Tá, mas caso você não fizer isso, o Reino Unido, os Estados Unidos e a França garantem a segurança da Ucrânia. Ok. Cara, e a Ucrânia só ficou lá, ei, e esse acordo que a gente tem aqui? Os caras estão, meu, sabe como é que é, né? Ó, estamos mandando boas vibrações para vocês. Que na Alemanha, no começo, estamos mandando capacete para vocês. Mandaram 500 capacetes, cara. Que foi aquilo, O né? prefeito de Kiev falou, pô, porque não manda mais. Qual vai ser a próxima remessa? Travesseiros. Entendeu? Então, assim, aí você tem o outro pacto que o Putin desrespeitou agora, que é o pacto de Bielorrusia, que é o nome. É horrível essa pronúncia. Geralmente a gente aportuguesa o nome dessa cidade como Bela Veja, né? Que é o pacto de Bela Veja, que foi um acordo assinado em dezembro de 1991, né, onde o governo central de Moscou reconhecia a independência e a integridade do território da Ucrânia, né, não só da Ucrânia como da Geórgia, né, que ele descumpriu isso em 2008, quando o Putin financiou os separatistas da Ossétia do Sul dentro da Geórgia, né? E hoje esses caras são umas separatistas, uma ova, né? Os caras são uma célula do exército russo cravados dentro da Geórgia, prontos para serem acionados a qualquer momento, justificando uma invasão dentro da Geórgia para proteger a minoria ossetiana oprimida, que o próprio Putin financiou o movimento separatista dos caras, desrespeitando o acordo que eles assinaram em 91. Então, assim, cara, é muita ingenuidade acreditar que um sujeito desse, ele de fato é a salvação, né, da gente contra a nova ordem mundial e tudo mais e tal. Enfim, porque ele também quer impor um tipo de nova ordem mundial à la russa, né?
Você tem, Sim. enfim, no final das contas é isso. É o que a gente explicou hoje no Tapa Cultural, né? São os três projetos de império global que ora se coadunam, ora se atritam, né? E o que a gente está vendo agora hoje é esse atrito, né? Entre esse projeto de poder global do que o Olavo chamava de consórcio comum no globalista, né? Que é o pessoal, enfim, ONU, OTAN, Estados Unidos, essa coisa toda, e o grupo e o bloco eurasiano, né? Que seria essa articulação russo-chinesa, que tem uma problemática nisso tudo aí, porque a China, ao longo do tempo, meio que desenvolveu o projeto paralelo dela e usa essa articulação enquanto lhe é conveniente, né? Do outro lado, ela Não são articula também melhores com os amigos, né? globalistas. Já não é Não mais são tão. melhores amigos como muita gente pensa, né? Já não é Ô mais Braz, tão tem uma pergunta eurasiano aqui assim, né? que Uma pergunta que Paulo Vitória fez aqui, né? Se você não entende que a longo prazo a Rússia pode colapsar na economia por conta dessas sanções, olha só, eu mesmo vou responder isso. Tem a questão de que Por a gente não favor, sabe até que Pacelli. ponto que a China vai garantir, né, como vão ser as costas quentes da economia da Rússia, se vão comprar tudo que a Rússia tá produzindo, etc. Né? Esse seria um fator importante. Segundo fator importante é que ao longo desses últimos anos todos de sanções, a Rússia foi se acostumando, né, e foi se adaptando a não depender mais do mercado externo, né, a sobreviver bem, entre aspas, aí, né, a todas essas sanções. Agora, vale a gente lembrar que a Rússia não é um país tão poderoso economicamente como muita gente imagina. A Rússia não tem um PIB tão grande. Acho que tem um PIB aí, deve ser um pouco maior, equivalente da Espanha, Itália, algo assim. Não é algo É tão grande assim. E renda per capita da Rússia é um negócio assim, muito pequeno, né? É um país relativamente pobre mesmo. pobre, exatamente. Então, assim, vai prejudicar, claro, vai prejudicar. Agora a gente tem que ver como que a China vai se comportar, se vai comprar tudo da Rússia, como deu a entender, né, nas últimas semanas, que vão servir como uma espécie de colchão para amortecer essa queda da economia russa, e o fato de eles estarem se acostumando, né, ao longo de anos a viver com essas sanções. Né? Basicamente isso é o que eu tenho para responder sobre isso. Braz, seguinte, muita gente falou, antes de começar a invasão em si, muita gente falou, e eu não discordo, tá, que quem tinha um grande interesse nesse conflito eram os Estados Unidos. Né? Não Sim, só Biden, o Partido Democrata, assim por diante, né? Mas os Estados Unidos, de modo geral, eles tinham interesse mesmo no começo desse conflito, talvez até sendo responsável por algumas provocações, como é o caso da OTAN, né? Da OTAN se expandir, etc. Né? exatamente. O que é que tu acha que os Estados Unidos, ou o chamado Bloco Ocidental, enfim, como quiser chamar, né, que na internet cada um chama de uma coisa, o que, que eles têm a ganhar com isso? O que é que a gente desse lado de cá tem a ganhar com esse conflito agora? Cara, isso aí é o seguinte, é aquela velha história, né? Enfim, quem não me ajuda me atrapalha, né? E o que aconteceu? A Europa, de maneira geral, ela entrou em parafuso, ela entrou em pane econômica, né? Por conta aí das questões sanitárias que a gente teve, né? Em 2020 e 2021. A gente sabe qual era o objetivo disso, né? Que é, enfim, foi ali a turma do Klaus Schwab forçar uma reconfiguração econômica, né? Bom, vocês sabem, a tradução de reconfiguração do português para o inglês é reset, né? Então, assim, essa coisa todo mundo fala de grande, reset. Bom, isso aí, na verdade, é o seguinte. Essa questão sanitária que aconteceu em 2019, 2020, 2021, ela foi a ideia de provocar os efeitos que você consegue gerar com uma guerra sem fazer uma guerra. Né? O que você gera com toda guerra? O principal resultado dela é reconfiguração da economia, da política e da sociedade e da cultura. Né? Enfim, a sociedade, de maneira geral, se reconfigura, principalmente nos campos políticos, econômicos e culturais. Vamos deixar assim. Então, enfim, essas grandes reconfigurações, ou seja, esses great resets, né? É o momento onde um grupo que, enfim, está na elite, né, de um país, ele aproveita para continuar e se manter no poder, né? Você reconfigura e, né, reestabelece ali, enfim, o teu poder e tudo mais e tal, e você se mantém no poder, né, com as regras que agora você coloca e você implementa no jogo, né? Então era isso que eles esperavam. Tanto é que, de fato, né, essa situação toda aí, né, sanitária que a gente teve, né, em 2020 2021, ela provocou um efeito de pós-guerra.
Ela provocou. A gente teve Concentração de poderes, países concentração de endividados. poder, países endividados, uma mudança profunda na cultura das pessoas, as relações sociais alteraram-se profundamente, né? A maneira como a gente trabalha, como a gente compra as coisas, tudo isso se alterou profundamente. É muito semelhante, né, ao que você vê pós Primeira Guerra Mundial, né? É aquela coisa que eu sempre brinco, né? A Europa dormiu ouvindo Chopin e acordou ouvindo jazz, né? É, isso aí é o termômetro que você tem para você perceber os níveis de mudança profundos que você teve na sociedade, né? Então é assim, 2019 a gente dormiu fazendo churrasco na laje e acordou pedindo comida pelo iFood, passando, borrifando álcool na mão e colocando uma cueca na cara para pegar a sua encomenda. E pagando por Do cara. aproximação, né? E pagando por É, aproximação. entendeu? Assim, olha o nível que a gente chegou, né? E, em 2 anos, como é que a cultura se reconfigurou de uma maneira profunda. E isso mostra justamente toda essa reconfiguração. Só que isso foi mal calculado. A Europa meio que assim teve um problema muito grande. Essa reconfiguração econômica não aconteceu exatamente do jeito que eles querem. E essa coisa de Agenda 2030 é tipo assim, é o prazo final que eles sabem que eles têm para conseguir implementar o que é necessário para fazer essa reconfiguração do sistema político e econômico. Então está todo mundo correndo contra o relógio. O Vladimir Putin, que estava ali quietinho, estava até dando uma de amigo, né? Articulando ali junto com os europeus, sentando para conversar com Klaus Schwab, sentando para conversar com o Erdogan lá da Turquia, né? Todo mundo naquela vibe, né? De todos juntos por um mundo melhor. Na hora que ele percebeu que a Europa perdeu o controle do que ela fez em 2019, a economia, cara, a economia da Europa, assim, obviamente não colapsou, mas ela passou por um baque, entendeu? Pacelli, você estava lá, cara, durante esse período da sanitário aí, do problema sanitário, né? O combustível praticamente dobrou de preço em questão de 1 ano e meio, 2 anos. Gente, Teve o lugar que o padrão. preço do gás de aquecimento, a gente no Brasil não está acostumado a pagar gás para aquecimento. Pelo menos aqui no Nordeste ninguém sabe nem o que é isso. O gás é para cozinhar e pronto, ponto final. Mas chegou a aumentar 4 vezes. Então imagina lá, você paga, sei lá, 2.000 por gás, você paga 8.000 no ano. Isso no período quando a inflação está aumentando, os empregos não estão no mesmo nível, né? Ou você Não, está trabalhando meio período, porque. e numa economia onde o normal da inflação é de 1,5%, 2% ao ano. 2%. Exatamente. Sabe, a inflação normal da economia europeia é 2% ao ano. Aí você imagina, Portugal chegou perto de 8% de inflação É, total. é Né? isso Só o mesmo. combustível teve quase 60%, 70% de aumento de preço em menos de um ano. Sim. Então, assim, esse tipo de situação deixou a Europa batendo cabeça. E os Estados Unidos, por outro lado, o que aconteceu, né? Você tinha ali um governo, digamos, forte, e aí você, justamente nesse período, é onde a gente tem ali a entrada do Biden, que é o candidato alinhado a esse bloco comum do globalista, esse bloco globalista ocidental, né? Que, enfim, transforma os Estados Unidos numa grande piada mundial, né? E então o que o Putin faz, cara? Ele mete o pé no acelerador. Né? Ele mete o pé no acelerador. É exatamente nesse mesmo período que ele começa. Intervenção na Armênia, intervenção no Azerbaijão, intervenção no Cazaquistão. Ele, enfim, começa a utilizar a Bielorrússia, usa a Bielorrússia de testa de ferro para começar a fazer pressão na fronteira da Polônia. Quem lembra disso? No ano Exatamente. passado, ele pegou Exatamente. um monte de imigrantes sírios, enfiou dentro da Bielorrússia, prometeu. Olha só, o cara manda uma comissão para a Síria e fala assim: não, pessoal, eu vou ajudar vocês a migrarem. Para onde? Para a Rússia? Não. Para a Europa. Olha que legal como Vladimir Putin é bonzinho. Um Né? detalhe Aí, sobre isso, Braz. Eu tava conversando com a deputada federal alemã, tenho contato com a deputada federal alemã. Ela falando que ela, como deputada, queria ir para a fronteira lá para acompanhar o que estava acontecendo, etc. aham, Disseram que não.
o governo alemão negou uma deputada federal eleita pelo povo a ir para a fronteira para investigar aquilo por conta de riscos da doença aí que a gente não pode nomear. É Olha um que negócio loucura, muito cara. estranho, né? Então, É um assim, negócio muito gente, estranho. foi uma loucura fazer a cobertura jornalística disso, porque ninguém podia chegar perto, não tinha jornalista. Eu conseguia ter informação por conta de um amigo que estava na Lituânia, que é perto da Bielorrússia, e aí ele tinha parentes, né, ali na Polônia e tal, e conseguiam passar informação para gente através do pessoal da igreja que ia lá levar comida para o pessoal, e essa galera Nossa. conseguia foto e informação para a gente conseguir ter material jornalístico, porque o jornalista mesmo não conseguia chegar lá perto. Então, assim, foi uma loucura fazer a cobertura disso. Os caras estavam tirando sírios, levando para dentro da Bielorrússia e levavam os caras para a fronteira. Ó, agora é só atravessar que vocês estão na Polônia. Na hora que a Polônia viu, a Polônia fechou a fronteira e falou: não vai entrar ninguém. E aí o que os bielorrussos, com a ajuda de tropas russas, de militares russos, fizeram? Fecharam um corredor, né, literalmente um corredor polonês, né? Fecharam um corredor dentro da Bielorrússia e os caras ficaram presos no corredor que era assim, floresta, montanha. Você tinha que subir no alto das cristas das montanhas, tinha militar. Embaixo na floresta tinha militar polonês, na cerca em cima militar russo e bielorrusso, né? Sem nada de civilização, só mato e montanha no inverno, cara. Era final de novembro, eu lembro que eu acompanhava todo dia, assim, cara, eu fazendo as matérias e pá e tal, e eu entrava no Data Weather para ver -5, -6, -10, né? Em uma semana morreram 20 pessoas de frio. Teve Não, criança para quem morrendo de ficou do lado frio. de fora na temperatura negativa, sabe como é que é. Você acha que você não aguenta ficar 2 horas lá de fora. Imagina passar dias e dias. É Dias. Agora impossível. imagina criança e idoso. Né? Entendeu? Imagina criança e idoso. Só um Então, parênteses assim. aqui que eu queria falar. Eu acho que o Ocidente que eu tô falando aí é a galera globalista, né? Sim, exatamente. Não Uma somos coisa que nós. eles ganharam muito nesse. Não somos nós, exatamente. Me inclua fora dessa, como diria mãe, Dilma, né? O que ganhou muito com isso talvez tenha sido o seguinte: a OTAN, eu vi muito a mídia alemã comentar. Finalmente a OTAN ganhou novamente aquela raison d'être, né? A razão de ser, de existir da OTAN Aham. voltou, né? Voltou de uma vez. Você tem um pedido que Trump fazia há muito tempo, né? A Alemanha. Coloquem 2% do seu PIB para a defesa, volte a investir em defesa para que a Europa não fique precisando dos Estados Unidos para qualquer coisa. Né? Então a Alemanha, quando o Scholz recentemente anunciou no parlamento, no Reichstag, no Bundestag lá, dizendo que a Alemanha vai investir 100 bilhões de euros na área da defesa, na área militar, e que vai aumentando até chegar aos 2% do PIB, isso é. E sabe o que é engraçado? Isso é impressionante. Sabe o que eu acho engraçado, Braz? Coisa que eu dei uma risada quando eu vi. Que a França estava feliz da vida, estava satisfeita porque a Alemanha estava aumentando os gastos militares. Quem diria na história que a França ficaria feliz com o aumento de gastos militares alemães? É o fim do mundo Inédito! isso. É inédito. Inédito. Caramba. Antigamente eles se tremiam, né? Agora, mas fato é que 2% do PIB da Alemanha é muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? Então, assim, eu tô vendo muita gente comemorando, não, que bom, a Alemanha vai ser, né, uma boa bucha de canhão lá para a Europa e tudo mais. Só que, assim, eu não sou de confiar muito na Alemanha, não, sinceramente. Eu não fico feliz, eu fico feliz que a Alemanha está voltando a investir, etc. Mas eu fico sempre com o pé atrás de ver a Alemanha se destacando mais uma vez como uma potência militar no meio da Europa, né? A Mas gente isso sabe o seria, que seria aconteceu da basicamente isso, a última nova vez, né? raison d'être, né? Exatamente. Mas de fato a OTAN agora tem um papel que todo mundo consegue entender. Né? Agora sabe, a OTAN serve para alguma coisa, a gente está vendo qual é a ameaça. A ameaça, né? Eu vi Flávio Morgenstern comentando recentemente, a OTAN só serve para uma coisa, meter o pau em russo. Né? Então, assim, quando a Rússia deixa de ser uma ameaça, ela deixa de ter importância de existir. E agora fica muito claro. Né? E agora você volta a ter os Estados Unidos com um papel preponderante de liderança no Ocidente, a Europa começa a olhar com um pouco mais de respeito para os Estados Unidos. Né? Eu acho que os Estados Unidos ganhou bastante com isso. Fora que, ao deixar de comprar o gás russo, de cortar as relações energéticas com a Rússia, alguém vai ter que suprir isso daí. E os Estados Unidos vão suprir boa parte dessa demanda por energia. Né? Assim, a OTAN,
ela não ia embarcar nessa se ela não sentisse que ela pudesse sair de alguma maneira fortalecida. Né? Se ela não percebesse isso, ela só ia falar assim para a Ucrânia: ó, foi bom fazer negócio com vocês, sejam felizes aí com os russos, tá bom? Manda uma garrafa de vodka pra gente no Natal. Tchau. É isso, cara. Eles iam entregar os ucranianos de bandeja pro Putin. Já estão entregando, né? Na verdade, entraram tarde demais no negócio, né? Vão tentar garantir. Mas estão mandando agora... bastante arma, né? Eu tô bem impressionado com a quantidade de armamento que eles estão mandando. Até Luxemburgo mandou mais arma do que eles têm de militares, né? Foi um negócio assim. Mas Luxemburgo, o que tem em Luxemburgo, cara? Tem português, Não. né? O que mais tem? Parece que tem 1.500 militares na ativa, eles mandaram 2.000 mísseis antitanque, uma viagem dessa. Assim. Mas eu achei bem impressionante, né? Pessoal que não sabe é porque, assim, eu acho que quase 10% da população de Luxemburgo é portuguesa. Então, por isso que a gente brinca, né? É o principal material de exportação deles. Então, assim, cara, a China, por exemplo, né, tá quietinha, tá na dela, né? Ela não ganha nada com isso no momento. Então, assim, grandes potências só entra numa guerra por questões de sentimento, de honra, de ideologia, o sujeito que está ali levando bala na cabeça e tentando salvar a pele dele. No caso, não é o governo ucraniano, é o povo ucraniano. O povão, sabe? O ucraniano comedor de arroz e feijão que está tendo que ali, cara, pegar em armas para livrar o couro dele. Entendeu? Porque Sim. fora isso, ninguém tá nisso por... o Putin está fazendo isso para defender os... A melhor de todas, a minha loucura favorita, né? Porque a gente está elencando as loucuras favoritas que a gente está ouvindo, né? Que o Putin está destruindo laboratórios do George Soros em Kiev, né? Tipo, cara... Recebi muito isso. Detalhe aqui, ó, a gente tá aqui na live, não tem como saber, não tô com outro celular aqui, mas alguns seguidores aqui estão avisando que a usina nuclear na Ucrânia está sendo atacada, está pegando fogo agora. Isso é um perigo. Cara. Eu não tô, pessoal aqui na eu não equipe tô, da redação tá rolando isso aqui na equipe no nosso grupo da redação aqui do BSM. Acabei de ver aqui agora no computador. Então assim, cara. Isso é muito perigoso. Assim, quando explodiu Chernobyl, para todo mundo ter uma ideia, né? Todo mundo pensa, não, Chernobyl ferrou a Ucrânia, os países ali bem pertinho, mas não. Né? A nuvem radioativa ela chegou a atingir a Alemanha, né? Teve uma geração inteira de crianças, principalmente no sul da Alemanha, que cresceram sem brincar em parquinhos. Porque essa nuvem a radioativa ela penetrou muito na areia dos parquinhos. Então as crianças cresceram, foi uma geração inteira, né, que cresceu sem poder brincar em parquinhos de criança, pra você ter uma ideia. Cara, que loucura, né? Não, fora de leite, alimentação, enfim. Um monte de problema. Então, assim, o pessoal fica sempre perguntando, né, quais são as chances dessa guerra se estender pela Europa? É complicado a gente dizer isso, porque há um mês atrás, 2 meses atrás, até dezembro, ninguém acreditava que essa guerra de fato aconteceria na Ucrânia, né? Os poucos doidos que apostaram que aconteceria algum tipo de guerra na Europa, acho que foi eu e você. Tava todo... Ninguém tava botando eu falei assim, você falou, tem Nagorno-Karabakh, tem a guerra na Sérvia, etc. Só que assim, convenhamos, são guerras de pequenas proporções, não se compara à Segunda Guerra Mundial. Você olha assim, não, peraí, esse pessoal tá mais de 70 anos sem fazer guerra grande, isso não existe aqui na Europa, tá na hora de ir embora, na Europa não existe, né? vai pipocar. Então, assim, existe chance da coisa se espalhar pela Europa e tudo mais e tomar proporções. Assim, sendo bem honesto com vocês, eu não vou falar que vai acontecer, mas existem chances sim. Assim, essa possibilidade está na mesa e ela é real, tá? Eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra, pai, então eu falei para ela, olha, agora acho que você pode ficar tranquila, mas enfim, eu falei para ela, você só tem que ficar atento ao seguinte, se essa coisa se deslocar, sair da Ucrânia, tipo, você mora perto de um porto, de um grande porto da Marinha Britânica, né, a cidade que ela mora lá. E, assim, cidade com grandes portos, aeroportos e bases militares são os primeiros alvos sempre, né? O que você vai fazer? Cara,
some para o interior da Escócia, junta uma grana para você passar 3, 4, 5 meses no interiorzão da Escócia, no meio do mato, entendeu? Ou vem para o Brasil, enfim, não sei, né? Mas é isso. Agora, sim, nunca, né, aconteceu uma guerra de grandes proporções chegando, por exemplo, ao extremo ocidente da Europa, né? A gente está falando que Espanha e Portugal, né? Espanha e Portugal sempre sofreram reflexos das grandes guerras, né? Mas não levando a guerra para dentro do seu território. Só que eu não sei, eu não acredito de fato que a gente vai ter algo numa proporção do continente inteiro, né? Mas eu acredito que alguma coisa que abale boa parte da Europa Central e da Europa Oriental é uma possibilidade, sim, cara. É uma possibilidade, infelizmente. E Não sei consequência qual que para é o a tua visão, Brasil, assim, Patelli. não, eu concordo 100%. Mas é aquela coisa que a gente falou, né? Primeiro, eu sempre falo nessas lives que eu falo um pouquinho da doença e tudo mais, né? Quando começou aquele auê na China, prendendo todo mundo, cidade em lockdown, esse tipo de coisa, eu e alguns amigos, a gente tava lá em Berlim ainda, né? Comentando, isso jamais aconteceria na Europa. Aconteceu. Há pouco tempo a gente dizia, não, jamais Putin irá invadir a Ucrânia. Aí ele começa a invadir, não, só o leste. Jamais ele vai invadir Kiev, tá lá ele invadindo Kiev, né? Então, assim, é difícil falar, não, eu acho improvável, mas realmente você não pode, no cenário que a gente vive hoje em dia, dizer que, não, é impossível que isso vai acontecer, a probabilidade é baixa. Não, eu acho que a probabilidade é razoável, mas eu diria que está 60% de que não aconteça, sabe? Tá aí quase metade, metade, né? Infelizmente. Eu estou assim também. Eu acho que ainda a maior, eu colocaria assim, uns 60% numa bolsa de apostas de que essa guerra não vai se estender pelo território europeu. O que Eu não tenho uma informação, significa. Pode eu falar. tenho informação bem insider mesmo, depois eu posso falar contigo por WhatsApp, alguma coisa assim, porque eu estou esperando confirmação dessa notícia que pode mudar muito a análise, se for verdadeira, né? Se for verdadeiro, que eu recebi de gente bem gabaritada lá na Europa, né? Perdão, o que é que você ia falar? Não, o que eu ia dizer é o seguinte: apesar de nesse momento, essa situação com a Ucrânia não ter uma chance de se tornar uma guerra de proporções continentais na Europa, mas é assim, cedo ou tarde, dentro de um período de tempo relativamente curto, vai sim acontecer uma guerra de proporções continentais na Europa, porque a tensão geopolítica entre Rússia e Alemanha, elas ditaram o rumo da história dos últimos 200 anos, praticamente. Sim. Né? Sim. E, enfim, e com essa questão, hoje a gente sabe que a Alemanha, enfim, ela é a locomotiva da União Europeia. Né? Então, a Alemanha e Estados Unidos, de certa maneira, estão aí encabeçando essa coisa, né, que seria o que o Dugin chama de, como é que ele chama de bloco, a potência oceânica, né? Né? Mas essa bobagem de potência oceânica e potência terrestre que o Dugin fala, mas na verdade o que acontece é assim, é sempre aquela tensão, aquele atrito que existiu entre Berlim e Moscou, que no final das contas a origem disso, né, ainda está entre as elites europeias, né, concentradas principalmente em Berlim, e a elite russa, que de certa maneira disputam, né, mudando, enfim, toda a conjuntura e mais, mas disputam para decidir quem é a terceira Roma. Né? O termo terceiro Reich não é à toa, né? Os alemães também. Existe uma coisa dentro também da elite alemã que é hoje uma das principais peças da elite globalista, de acreditar que eles também Klaus são, Schwab digamos, é alemão, né? Klaus Schwab é alemão. Exatamente. Que acreditam que eles estão predestinados a comandar essa terceira Roma, né? Sim. É por isso que você falou, foi muito bom que você falou no começo que para você fazer análise geopolítica, muitas vezes tem que saber até de linguística mesmo. Então, esse detalhe, essa curiosidade de, sei lá, de fundo de pacote de sucrilhos, né? Aquele negócio, de que czar e Kaiser é a mesma palavra que designa o César, né? O imperador. Isso não é besteira, isso é relevante para fazer essa análise. Até essa curiosidadezinha linguística que aparentemente é inocente, não tem nada a ver.
O Brasil já passou de 1 hora de live, estou bem impressionado com a quantidade de gente assistindo aqui até agora. Só uma coisa rápida para a gente poder terminar aqui também, para a gente não ficar eternamente, daria para falar 20 horas sobre o tema, sobre esses temas que Pois a gente é. está tratando. Mas qual a consequência para o Brasil? É só econômico, aquela questão de fertilizante que está se falando muito? Como é que é? Como é que está vendo isso? Não, cara, assim, tem uma consequência cultural muito pesada que já está acontecendo no Brasil, né? Que é essa heresia, né, que está surgindo dentro da direita brasileira, né? Essa gnose, que é essa mistura macabra de zóio verde com duguinismo, sabe, cara? Isso é uma doença que já começou a surgir, né? Você tem desinformação russa rodando a rolé dentro da direita brasileira, né? Você tem aí, enfim, teve umas pessoas falando, é bobagem falar que a direita brasileira está defendendo Putin. Cara, Não é. olha, entra no Instagram do jornal BSM, na publicação do meu texto, onde eu fiz uma biografia do Putin, né? No último parágrafo eu teço um pequeno comentário, uma comparação que é mais uma pergunta, né? E fora isso, o texto é só descrição de fatos, só isso, com data, papapá e tal. Sim. Cara, é uma enxurrada de gente, né? Então quer dizer que os globalistas são bonzinhos, né? Vocês têm que ter vergonha na cara porque o Putin é a única força que defendeu a soberania da Amazônia brasileira. Igualzinho ele defendeu a soberania do Nagorno-Karabakh, da Ossétia do Sul, né? Assim, o conceito de soberania, né, eurasiano é um conceito modulado, não é o conceito de soberania. É assim, não, vocês são soberanos e livres para fazer o que vocês querem, desde que seja o que eu quero. O Marcelo Costa, que tem a página perfeito, é isso mesmo. O Marcelo Costa, que tem a página Enigmas da Guerra, tem algumas parcerias com ele e tal, ele colocou uma enquete nos stories dele, acho que foi nos stories mesmo, ele perguntando de que lado que os leitores estavam, né, que os seguidores estavam. E a Rússia estava com 75%, esse é um negócio muito Sim, grande. cara. Então, Aí assim, os seguidores, boa parte dos seguidores tem um perfil mais ou menos com o nosso, né, parecido com o nosso. então é uma coisa doentia isso, cara. Porque a direita do Brasil já é muito imatura, né? Ela é extremamente imatura. Ela tá um tanto quanto perdida. E é engraçado que é um pessoal que vem agora. Esses dias os caras chamaram eu e o Bernardo eu, o Bernardo e o Ernesto Araújo de empregadinhos do George Soros. Né? Vocês se venderam para a esquerdalha globalista. Meu irmão, há 10 anos atrás você não sabia o que era globalismo. Entendeu? Se essa galera tá falando hoje em globalismo, em George Soros, é assim, não é prepotência, não é arrogância, mas assim, cara, foi o Olavo e os seus alunos que ensinaram vocês É isso. isso Eu mesmo. tenho orgulho de estar nesse time. Entendeu? Tipo, foi a gente que ensinou vocês que diabos é isso. Há 3 anos atrás você votava no Serra achando que era de direita, cara. Entendeu? Então, assim, a gente chegou nesse nível de loucura, porque né, tá se criando essa fantasia nacionalista importada da Rússia. E, cara, a quantidade de perfis no Instagram fazendo desinformação. Você tem uma página inteira no Brasil, que é o Sputniks Brasil, né? Sim, Que recebe dinheiro russo, né? Fora aquele comandante, não sei o que lá. Até me desculpa, bicho, se o cara é teu amigo, entendeu? Mas assim, aquele cara é um agente de desinformação, porra, total. eu sei quem é. Não conheço, Entendeu? assim, nunca fiz live, eu sei quem É é assim, só. é aquela coisa, o cara, somos nacionalistas. Aí o cara vai lá e faz um vídeo elogiando o Geisel. Cara, o Geisel condecorou o Ceausescu, um dos maiores ditadores do mundo. Aí depois o cara faz um vídeo elogiando o coronel Giap, lá do Vietnã. Ele era um nacionalista. Ele era um nacionalista porque ele estava defendendo o Vietnã comunista, né? E aí, para ele defender o Vietnã comunista, quando os americanos saíram do Vietnã, ele fez um massacre aos padres do Vietnã. Massacrou a comunidade católica vietnamita, que só estava segura com a presença americana lá dentro. Né? Tá, bicho, a direita brasileira batendo palma para esse tipo de Sim. maluco. Entendeu? Eu não tava dando sem muita bola para isso, não. Quem me chamou a atenção foi um post que eu vi aí de Flávio Morgenstern, acho que ontem, comentando isso. Uhum. Bicho, a gente sabe que o Ocidente tem um monte de gente que não presta, globalista que não presta, mas existe uma superioridade, ainda assim, né, moral,
entre uma coisa e outra. A Claro, galera fica defendendo o mesmo lado de Maduro, né? Irã, essas entendeu? porcarias E todas. assim, cara, a Rússia, proximidade diplomática com a Rússia significa o seguinte, cara, é Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Talibã, entendeu? É É, isso. Assim, a Rússia é quem fornece armas para o Foro de São Paulo. Assim, entendam isso. Tipo assim, o maior fornecedor de armas de Caracas é a Rússia. Quando Vladimir Putin fraudou descaradamente as eleições de 2012, 2012, acho que foi 2011 para 2012, que, cara, o mundo inteiro, tipo assim, falou, cara, não tem como, essa merda que foi fraude, pai e tal. Os dois primeiros líderes mundiais que saíram em defesa do Putin na ONU, em tudo quanto é lugar e pai e tal, e compraram briga com meio mundo para defender o Putin, foi o Lula e o Maduro, né? Então é assim, cara, é um bagulho meio. Aí eu tô vendo agora um monte de perfilzinho aparecendo no Instagram com 500 seguidores, 600 seguidores, tipo assim, trazendo para vocês o lado da Rússia neste monte de desinformação globalista. Mas isso acontece porque, cara, o brasileiro, infelizmente, ele aprendeu a ver tudo com a mentalidade de política e novela, né? Então é assim, ele perdeu a política com mentalidade de novela e futebol, perdão. futebol. Então assim, futebol é logo assim, eu tenho que arrumar um lado para torcer, né? Então se eu não estou torcendo pelos russos, eu estou torcendo pelos globalistas. O cara já, você está torcendo para os russos? Não, então você está torcendo para os globalistas, seu empregadinho do Soros. Você tem que torcer para É. alguém. É uma mentalidade de idiota achar que você tem que torcer para alguém, né? E bom, mas espera aí, os russos são os maus? São. Ah, então quer dizer que teve um cara, um leitor, assinante do Brasil, não é maluco que comenta em rede social, é um cara que paga para ler o Brasil Sem Medo, que foi, depois daquele texto inteiro que eu fiz do Putin, ele foi lá e colocou assim embaixo. Tá certo. Bonzinho para você devem ser os globalistas, né? Entendeu? Então é assim, eu teria que colocar no final, mas, por favor, eu gostar. Tipo assim, é a mentalidade que se eu estou dizendo que o Putin é um sujeito desonesto, então quer dizer que eu estou dizendo que o outro lado é bonzinho. É Agora, novela. Né? Tem que ter o imagina que mocinho e o inferno vilão. seria você, seria a gente como jornalista ficar descrevendo a guerra entre o bigodinho e o bigodão, né? Stalin e o outro. Se Pois você é, falasse os mal caras de vão um, o lá. outro era bonzinho. Quer dizer que o outro é bonzinho? Porra, não. Mas é a interpretação idiota, por exemplo, que o pessoal faz hoje, né? Ah, os comunistas eram antinazistas, porque eles foram lá porque o Bigodinho, né? Ele perseguia os comunistas na Alemanha, né? Logo, como o comunismo é de esquerda, ele era de direita e o comunismo é o oposto completo, né? É o oposto completo do nacionalsocialismo alemão. Então, assim, Exatamente. né? Quer dizer, olha, cara, você tem um problema. Quer dizer, tipo assim, o Trotsky é de direita, porque os stalinistas matavam os trotskistas, né? Então, quer dizer, o Trotsky era praticamente um Churchill russo, né? Então, assim, meu irmão, tipo, comunista matando comunista é o que não falta, né, na história do mundo. Cara, Então, o eu pessoal. dou o dado. Eu dou o dado que ninguém Ah, acredita, mas quem matou mais comunistas alemães na história não foi o Bigodinho, foi Stalin. Stalin matou mais comunista alemão do que o outro. Por quê? Porque quando o Bigodinho chega ao poder, a cúpula do Partido Comunista na Alemanha foge para Moscou. E logo depois começam as purgas de Stalin. Os caras voam tudo. Então, assim, ninguém matou mais puta comunista merda. alemão do que Stalin. Então, cara, então assim, uma das grandes consequências que eu tô vendo nesse momento, nessa situação toda, sabe, é essa loucura que está sendo importada, né, para a direita brasileira, que vai se tornar uma coisa profundamente prejudicial, cara. Vendo assim a imaturidade das pessoas, entendeu? Em relação ainda a lidar com coisas como nacionalismo, patriotismo e tudo mais e tal. Né? Tá sendo Isso é muito importada curioso, porque uma propaganda russa pesada mesmo. a gente percebe que a direita do Brasil, e muita gente está realmente se dividindo por conta dessa guerra, assim como foi por conta da doença, assim por diante,
Na Europa e na Alemanha especificamente, eu vejo exatamente o contrário. Todos os partidos da Alemanha se posicionaram a favor da Ucrânia. Do AfD ao Linke, né? Do CDU de Merkel ao SPD do Scholz, né? E assim por diante. Eu fiquei realmente bem surpreso, para falar a verdade. Porque o que o pessoal não entendeu foi o seguinte: eu acho que não existiria problema nenhum do governo brasileiro se manter neutro. Não tem nenhum problema. Mas as críticas, porque é assim, o que eu sempre comento com o pessoal, vocês passaram anos pedindo uma mídia independente. Aí hoje que vocês têm uma mídia independente, como é o caso do Brasil Sem Medo, vocês não querem que a gente seja uma mídia independente, vocês querem que nós sejamos a SECOM. É. Né? Assim, a gente não é a SECOM, cara, a gente não é a Secretaria de Comunicação. Aliás, a gente até poderia ser, porque acho que a gente faz o trabalho da SECOM melhor que a própria SECOM, que é uma porcaria. Né? Assim, desculpa, é um lixo a SECOM. Alguém tem que falar isso pro Bolsonaro. Bicho, é uma merda. Porque assim, você abre o BSM, a gente não tem nenhum problema óbvio em fazer 10, 20, 30, quantas matérias forem necessárias para descrever, para noticiar boas ações tomadas pelo governo Bolsonaro. A gente não tem problema nisso. Né? Ao contrário, né? Assim, eu particularmente, todo mundo sabe, eu não escondo isso. Eu votei no Bolsonaro em 2018 e até o momento não tem nada que não me convença a não votar nele agora em 2022. Não tenho problema. Eu sou um jornalista que não tenho problema nenhum em falar isso. Só que assim, uma coisa é a minha opção eleitoral. Outra coisa é a seguinte: quando eu sou jornalista, eu não sou militante. Eu não faço militância. Sim. E esse é o problema. Não existia jornalismo independente no Brasil. O que existia era uma massa militante que foi adquirindo características de mídia, porque não tinha de fato mídia. Então os caras foram meio que obrigados a fazer isso, foram empurrados. Então você Sim. tinha, né, grandes mídias de direita que, na verdade, eram grupos de militância fazendo um papel de mídia. Né? E o Brasil Sem Medo, não, ele surge numa pegada diferente. Ele surge, de fato, como uma empresa de mídia, né? Com jornalistas, com repórteres, para tudo mais e tal, posicionados. Né? Uma coisa é a diferença de ser um jornalista posicionado. Eu me posiciono como um Sim, jornalista claro. conservador, católico, de direita. Beleza. Mas eu não posso fazer, eu não sou militante do candidato A ou do candidato B. Então, quando eu vejo que o presidente Jair Bolsonaro fez uma coisa que eu falo, cara, isso tá errado. Mas eu vou ser o primeiro que eu vou lá e vou criticar e vou falar que tá errado, porque é o seguinte, cara, porque eu gosto de ti, maluco. Eu quero que tu faça um bom governo. Eu votei em você e eu vou votar de novo em você. Eu preciso que você faça um bom governo. E quando você tá ouvindo groselha, ouvindo gente que tá te falando merda e dando ouvido para isso, cara, eu vou ser o primeiro cara a usar o espaço que eu tenho na mídia para ir lá e falar. E aí isso provocou uma loucura dentro da direita, né? O Eduardo Bolsonaro foi lá falar do Ernesto Araújo, que, enfim, trabalha com a gente no BSM agora, né? Participa, né, como comentarista no BSM, perguntando se o Ernesto Araújo agora era colunista da Folha de São Paulo. Tipo, bicho, o cara deu indireto, entendeu? Assim, é muita bobagem. Sim. Por quê? Porque simplesmente eu fiz um texto, né? Fiz um texto falando o seguinte: olha, o governo pode se manter neutro, não tem problema. Não tem nenhum problema. A questão é que, quando você sabe que a Rússia está às portas de entrar numa guerra, aí você tem 2 visitas diplomáticas marcadas, uma para a Rússia e uma para a Ucrânia. Você desmarca da Ucrânia, não desmarca da Rússia, faz questão de dizer que vai na Rússia e ainda antes de ir lá, um dia antes, vai na imprensa e fala que você vai à Rússia porque o presidente russo é um cara conservador. E depois, na outra semana, você fala: esse presidente da Ucrânia é um comediante, não sei o que lá. Mas eu tô neutro, hein? Então, assim, o que acontece? A gente tá vendo o quê? A gente tá vendo o governo batendo cabeça. O Itamaraty tá votando uma coisa, o presidente tá falando outra. Isso não é legal, cara. Assim, vocês não podem ficar batendo cabeça. Assim, neutralidade, isso não demonstra neutralidade. Isso é muito ruim. Essa bateção de Você vê cabeça aí é péssima, cara. que o Paulo Figueiredo vive falando, né? A imprensa tradicional morreu, né? Basicamente isso. Não é à toa que ao longo desses últimos anos mesmo você viu a imprensa surpresa, né? Extremamente surpresa com várias coisas. A eleição de Trump, né? A primeira eleição de Trump, eleições na Polônia, Brexit, eleição de Boris Johnson, enfim, um monte de coisa
que a mídia tinha como absolutamente impossível de acontecer, essas coisas se realizaram, né? E eu me lembrei Pois que o é, ano cara. passado, que teve eleição na Alemanha, eu vi muitos, alguns jornalistas de tido como de direita, de sites até menores, etc., do Brasil, falando: ah, não, o AfD na Alemanha vai ter 20%. Assim, cara, eu conheço gente, eu tenho amigos que são desse partido, né? E não vai ter isso. Não adianta você torcer e você fazer uma análise jogando o partido lá para cima. Não vai, não vai. E teve 10 e poucos por cento, como mais ou menos eu disse que ia ter. Né? Porque todo mundo, não, o partido vai capitalizar muito com tudo isso que está acontecendo por conta das restrições da doença e tudo mais. Não, não vai. Eu sei como é, eu tô aqui, eu sei como é que os alemães pensam, sei como é que os alemães agem. Não adianta fazer militância, né? Militância e análise são duas coisas completamente diferentes. Né? Perfeito, cara. Perfeitamente isso. Então, assim, é, é, e para finalizar assim, essa coisa também de tipo assim, não tem que comentar nada, não é problema nosso, não sei o que lá. Então, isso também não cola, não pode. Porque o que acontece? O Brasil, ele é titular de um mandato no Conselho Sim. de Segurança da ONU. Nós somos membros do Conselho de Segurança da ONU. E assim, fomos nós que pedimos. Você vai lá e se candidata. Você vai lá, Excelente pede hora, para né? você vai lá e Excelente hora. pede para fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, você se candidata e não é um membro qualquer. Tudo bem, a gente não é um membro permanente, né? São aqueles mandatos, você é membro não permanente. Você se candidata, se você ganha, você tem um mandato de 2 anos. Só que o Brasil e o Japão são os recordistas em números de mandatos no Conselho de Segurança da ONU. A tal ponto que nesse exato momento, aliás, há uns 5, 6 anos mais ou menos, desde antes do final ali do governo, da transição da Dilma para o Temer e pai e tal, já tem um bom tempo. O Brasil, junto com o Japão, fazem um lobby ali dentro da ONU, né, para que sejam alteradas as regras do Conselho de Segurança e para que o Brasil e o Japão tenham assentos permanentes no Conselho de Segurança. Porque eles já tiveram, acho que 11 ou 12 mandatos cada um. É o recorde, ninguém foi eleito tantas vezes. Né? Sim, E então eles, enfim, querem ali uma mudança para tal, para que Brasil e Japão. Então, ou seja, o Brasil, querendo ou não, ele é um player sério dentro do cenário geopolítico, porque ele é a maior força geopolítica dentro da América Latina. E a América Latina é uma área de influência que é disputada por todos os blocos que têm um poder, um projeto de poder perfeito. global, disputam a América Latina como área de influência. E o Brasil é o maior player dentro dessa área. Né? Então, assim, o Brasil, ele é obrigado. Não é até assim, não, imagina, nós somos o Brasil. Não, cara. Nós somos o maior país da América Latina, nós temos, junto com o Japão, o maior número de mandatos dentro do Conselho de Segurança da ONU, e a gente está lá pedindo uma cadeira permanente, pedindo para virar membro permanente. Como é que você fala assim? Não pode Não brincar de vou, café com leite, né? não pode, tu não pode dar de café com leite nessa hora. Né? Ou pega e fala assim, não, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber dessa coisa de Conselho de Segurança, foi mal, pega aí esse mandato para vocês, eu vou aqui cuidar dos meus alfaces, entendeu? Aí beleza, tudo bem, você não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, não tem boca. Você ainda continua sendo o maior PIB, a maior economia da América Latina. Você vai ser obrigado a se posicionar de uma maneira ou de outra. Sim, Né? com certeza. Braz, muitíssimo obrigado. Acho que a gente já falou bastante, né? Muito mais do que eu tinha previsto aqui. Já são 1 hora e meia de live. Cara, comigo é E... sempre isso, bicho. Meu sonho é aprender a falar pouco. Não, foi ótimo, foi ótimo. Olha só quanta gente tá aí acompanhando até agora, né? Que Maravilha, legal. maravilha. Bom, a live era para ter sido no meu perfil, tá sendo no perfil de Braz. Eu peço a ele para que coloque lá no feed e me marque para eu ficar como colaborador para que meus seguidores Isso, possam ver faço sim. depois um pouquinho a live também, né? Para os seus seguidores também verem. Para quem é seguidor meu, aconselho fortemente, sugiro fortemente para que você siga o Braz, siga ele também no Brasil Sem Medo, no Jornal Brasil Sem Medo, assine o Jornal Brasil Sem Medo, né? Muitíssimo obrigado aí por ter topado fazer essa live. E agora a palavra é sua para dar o tchau aí, pessoal. Muita Imagina, gente pessoal, elogiando a live, maravilha. que bom, fico contente. Né? O chat aqui está assim, de primeiríssimo nível. Tá? O link, para quem quiser assinar o Brasil Sem Medo, conhecer melhor o nosso trabalho, está na minha bio. Tá? Pedir para vocês me acompanharem aqui no Instagram agora essa semana, porque eu vou fazer um evento aberto, gratuito aqui no Instagram,
provavelmente no YouTube também, falando sobre geopolítica, né? Vai ser uma espécie de uma masterclass mesmo, né, sobre essa relação mídia e geopolítica, tá? E isso é legal para você que quer acompanhar as notícias, que quer saber mais, para você que é jornalista, para você que quer começar a ser jornalista, ter um pequeno canal no YouTube, quer montar para você que está entrando nessa área, seja como comunicador, seja como quem quer entender melhor, como quem não... Eu não quero ficar doido com as notícias, né? Isso vai servir para todo mundo. E vai ser bem legal essa masterclass, vai ser de graça. Eu acho que vai ser aqui e vai ser no YouTube também. Mas acompanha que ao longo da semana a gente vai avisar. E se tiver alguém de Ipatinga, Minas Gerais aí me assistindo, sábado eu estou em Ipatinga dando uma palestra para o pessoal do Direita Ipatinga. É só procurar eles aqui no Instagram. Tá? Tô indo em Ipatinga e sabadão fazer uma palestra para vocês sobre cristianismo e socialismo, né? A incompatibilidade entre essas duas coisas, né? E vai ser bem legal e espero muito pão de queijo doce de leite. Isso aí. Sensacional. Então, muito obrigado aí pela presença de todos. E muito obrigado a Braz. Tem uma mensagenzinha aqui no finalzinho. Vai dar para assistir depois. Muito obrigado. Pessoal elogiando. Maravilha. Braz, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, Braz. Tchau, tchau. Valeu.